Oi gente, tudo bem? Estamos começando a série do Outubro Rosa da Unimed em Costa da Serra. Para começar o nosso bate-papo, o nosso diálogo sobre oncologia e especial o câncer, nós chamamos uma paciente que tem muita história para compartilhar. É a Edna. Edna, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Nós gostaríamos de saber se tu pode contar um pouquinho em que ano tu foi diagnosticada e como foi para ti ter vivenciado o diagnóstico de câncer de mama. Oi, Thay, obrigada pelo convite, agradeço bastante. Eu gosto muito de falar sobre, porque eu acho que é algo que diferencia, né? Lá em 2011 e hoje ter câncer eu acho que é bem diferente. Mas sobre o diagnóstico, eu acho que quando a gente recebe o diagnóstico do câncer de mama, a palavra câncer é bem forte, né? E naquele momento, assim, eu tive 3 medos que me deixaram muito apreensiva. Um deles é que eu achava que eu ia morrer. Para mim, câncer era sinônimo de morte, porque eu via muitas pessoas que tinham câncer, que eram pessoas mais velhas, que acabavam, né, não resistindo ao tratamento e à doença. Meu segundo medo foi a questão da queda do cabelo. Eu sempre fui muito vaidosa, então eu pensava que aquilo ali ia ser um momento muito doloroso para mim. E a terceira é que eu sempre tive o sonho de ter filhos, né? Então eu era casada fazia 1 ano e meio, então estava nos meus planos de vida construir uma família. Então para mim aquilo foram as 3 coisas que vieram na minha cabeça, sabe? Então, no momento do diagnóstico, eu lembro que eu palpei um nódulo na mama, mostrei, assim, para as pessoas mais próximas, meu marido, minha melhor amiga, e daí eles, vai na ginecologista, mostra, né? E eu fui, e daí eu fui muito ansiosa, assim, e daí ela disse, olha, Edna, a gente poderia fazer uma ecografia a cada tantos meses e fazer um acompanhamento. Como tu tá muito ansiosa, então eu sugiro que a gente faça a biópsia. E ok, eu falei, eu quero fazer a biópsia. Então eu marquei a biópsia bem próximo, assim, do dia da consulta. E eu lembro que eu fui trabalhar naquele dia que saiu o resultado e muitas pessoas que me conheciam falavam, fica tranquila, conheço várias pessoas que têm, né, algum carocinho na mama, isso é coisa muito comum, muito comum. Enfim, daí eu lembro que eu estava trabalhando, esqueci até que eu ia receber o resultado do meu exame, né, da biópsia, e eu trabalhei ali o dia inteiro e o meu marido me ligou, e eu ignorando a chamada, né, eu estava no meio do serviço, daí eu vi, aconteceu alguma coisa, eu atendi e daí ele disse, Edna, onde tu tá? Eu falei, eu tô aqui no setor e tal, então tu vem que nós vamos lá na tua gineco, daí eu falei assim, fazer o quê? Ela precisa conversar conosco. Daí na hora eu já, né, desmoronei, assim. Então parecia assim que o chão tinha aberto e eu já sabia, né? Não precisava nem ir lá conversar. Eu cheguei na consulta, daí ela nos chamou, assim, quando ela nos chamou, tinha 2 copos de água em cima da mesa. Daí naquele momento, assim, eu vi que eu falei pra ela, tu não precisa falar mais nada. Daí ela disse, aconteceu o que a gente não imaginava, né? Então, aquele momento ele me fez refletir muito, porque no momento ali que eu recebi o diagnóstico, parece que tudo está desmoronando, todos os sonhos, a nossa vida. Eu pensava como se não tivesse vida após o câncer, né? Então, aquele momento, em 2011, eu nunca tinha ouvido ninguém com a minha idade, eu tinha 27 anos, nunca ouvi ninguém que tivesse tido câncer de mama. Então, eu acho que aquilo me deu um susto maior ainda. Nunca ouvi falar, né, na minha idade, é algo novo, e a gente sabe que é um tratamento que é sofrido, né, no momento, assim, que a gente já ouviu falar. Então, aquilo ali, sabe, me desconcertou, assim, eu fiquei... Primeiro momento foi a negação, né? Foi muito forte isso pra mim. Que eu acho que é o que acontece com todas as pessoas que são diagnosticadas, né? A gente passa por um processo de aceitação muito difícil. E eu acho que nesse momento, como nós sabemos, assim, por ter vivendo na pele, o apoio da família é fundamental, o ouvir, o acolher e também o trocar com outras pessoas.
Eu queria entender de ti, assim, como foi saber do diagnóstico. Eu percebo que tu teve o apoio da família, mas como foi entender isso em 2011, onde a gente não tinha muitas referências na internet de quem tivesse o mesmo caso, e como foi entender o teu tipo de câncer, e como era o tratamento na época para esse tipo de câncer? Tu pode explicar isso um pouquinho pra gente? Claro. Na época, assim, eu acho que o apoio é uma das coisas fundamentais, né? Eu lembro que na época, assim, que eu soube que eu ia ter que raspar meu cabelo, que ele ia começar a cair. Então eu lembro, assim, que meu marido um dia chegou em casa e raspou o cabelo. E a minha mãe, as minhas amigas, e aquilo ali dizia assim pra mim: estamos contigo, Edna, não desiste. Eu lembro que veio um primo meu de Santa Catarina me visitar e ele chegou lá em casa com a cabeça raspada, assim, né, na zero. E essas surpresas me deixavam mais fortalecida para enfrentar aquilo. Então eu pensava que, como é bom ter um apoio. E naquela época, em 2011, como não se falava muito, eu lembro que eu fiz um blog na época, porque eu pensava como é bom a gente poder falar com alguém, né, que já teve, que já... Então eu lembro que uma amiga minha me disse: a vizinha de uma amiga teve, com uma idade próxima da tua. Então me dá o telefone dela, porque a gente queria saber, trocar ideias, o que acontece, o cabelo cai todo de uma vez, quantos dias depois da químio o cabelo cai, como que a gente não entendia, assim, né, e... Eu lembro que o oncologista também me falou uma coisa que me marcou muito, assim, que ele disse: Edna, o teu tipo de câncer, que é o HER2 positivo, é um dos cânceres mais agressivos que tem, né? Então, essa era a notícia ruim que ele disse que tinha para me dar, e ele disse que tinha uma notícia boa, que era o que respondia melhor à quimioterapia. Então, eu acho que todas essas coisas, assim, vão criando força, né? E daí ele disse: olha, agora, na época, né, que eu tive, foi em 2011, então ele me comentou, e outras pessoas, que até 2009 todas as mulheres que eram HER2 positivo não tinham expectativa de vida, né? E daí eu comecei a pensar: nossa, então na verdade eu tive sorte, não azar. Então eu acho que isso tudo começa a fazer a gente a ver a vida com outros olhos, sabe, Thay? Não reclamar tanto, né? Ah, que saco, tá chovendo, eu tô com ponta dupla no cabelo. Eu pensava: nossa, coisa boa é ter cabelo, né? Então a gente começa a ver a vida com outros olhos, e eu sempre pensava assim: então eu tive sorte e não azar, como lá no início eu pensei que eu tivesse, né? Então a gente começa a ver que a gente consegue ter estrutura para enfrentar uma doença, ter a família, ter uma rede de apoio, e tudo isso faz com que a gente tenha mais forças. E é muito importante essa rede. Hoje em dia, eu adoro quando me convidam para falar sobre, porque eu tenho certeza que de alguma forma eu ajudo algumas mulheres. Então essa questão da gente trocar, essa troca é muito importante para a gente entender, se conhecer melhor, para que a gente consiga enfrentar com mais tranquilidade. Exatamente. E o que me chama a atenção na tua fala é assim o enfrentamento da dor, né? A gente não tem como fugir da dor do diagnóstico, mas a gente pode ser acolhido e procurar entender para superar essa fase da melhor forma possível. Uma outra coisa interessante de lembrar é que a medicina evolui muito a cada ano a respeito do câncer. Existem tipos de câncer diferentes, cada organismo reage de uma forma, e é sempre bom consultar o médico a respeito do melhor protocolo a ser seguido para aquela situação. Mas veja bem, em 2011 tinha um prognóstico para um tipo de câncer do HER2 e hoje tem outro, né? Da mesma forma como você escreveu um blog para ajudar outras pessoas, hoje muitas pessoas falam na internet sobre câncer, e assim essa rede de apoio que vai além da família aumenta e ajuda as pacientes no enfrentamento da doença. Edna, para finalizar a tua história, eu queria que tu me contasse qual foi o sonho que lá no passado tu pensou que não pudesse ser realizado ou que pudesse ser impedido pelo câncer e que hoje tu realizou. Tá, essa pergunta me emociona muito, porque eu nunca imaginei que eu pudesse ser mãe, né? Que os médicos tinham me comentado que tinha uma chance de eu entrar na menopausa. E assim, hoje em dia eu tenho a Valentina e a Marina. A Valentina tem 5 anos, a Marina tem 5 meses, faz pouquinho tempo. Então eu realizei meu grande sonho, e naquela época eu não sabia se eu ia conseguir, né, realizar.
Outra coisa que me deixava com medo, né, era a questão da morte. Hoje eu tô muito feliz, viva, e a questão do cabelo, a gente vê que o cabelo é o de menos, né, que nem tu falou das dores, a gente vê que a quimioterapia tem outras coisas que são muito piores do que perder o cabelo. O cabelo ele cresce, o cabelo a gente troca, a gente muda, a gente se reinventa. E isso eu vejo que hoje em dia são coisas bem mais importantes. Então a gente começa a ter um outro olhar sobre as coisas. Então hoje eu me sinto completa, muito feliz com a minha família, com meu marido e agora minhas 2 meninas. Eu tô realmente muito emocionada de ter escutado o teu relato. Acho que ele enche as pessoas de esperança, da mesma forma que tu sempre buscou ajudar as demais pessoas que estavam à tua volta escrevendo no blog, enfrentando a doença. A tua história é um exemplo, porque ela inspira as pessoas que estão passando pela mesma situação a acreditarem nos seus sonhos e seguirem com firmeza, com fé que tudo vai dar certo. E Edna, queria perguntar assim, qual o recado que tu pode deixar para as pessoas que estão nos assistindo a respeito do autocuidado, porque existe algo que é chamado de diagnóstico precoce, né? Que é quando a pessoa vai ali, faz os exames pontualmente para verificar como está a saúde e em caso de diagnóstico positivo, ela tem chances para o tratamento. Tu tem algum recado para deixar para as mulheres, para as pessoas que estão nos assistindo a respeito do autocuidado? Eu acho, Thay, que a coisa mais importante, assim, é a gente se conhecer. Para quando tiver alguma coisa diferente com o nosso corpo, às vezes a gente pode mostrar para o médico e para nós aquilo tem um significado, né? Então, assim, quando eu me palpei e notei que tinha alguma coisa diferente, eu nunca tive isso, né? Então, a gente se conhecer, a gente tem que conhecer o nosso corpo para que a gente consiga detectar qualquer anormalidade. Isso não só no câncer, né? Eu digo em todos os aspectos, assim. Quando a gente acorda, não tá bem, a gente tem que se conhecer. Então, eu acho que a questão de conhecer o corpo, né? Se faz ou não o autoexame, tem uma discussão quanto a isso, mas eu acho que a questão mais importante é a gente se conhecer. A gente entender né, qual é o funcionamento do nosso corpo. Certo, Edna, muito obrigada por ter topado participar com a gente. Teu relato vai servir de inspiração para muitas pessoas que estão nos assistindo e a gente só tem a agradecer por ouvir a tua história e por estar compartilhando conosco muita esperança e muitos ressignificados após o diagnóstico. Obrigada, Thay. Eu agradeço muito por contribuir um pouquinho e eu sigo sempre contribuindo com o que for preciso, porque eu sei da importância dessa palavra, desse olhar, dessa rede de apoio. E parabéns pelo programa. Gente, a história da Edna como paciente, todo o relato dela é um dos tantos olhares que nós trouxemos para compartilhar com vocês a respeito do enfrentamento do câncer de mama. Se esse vídeo foi legal, se ele fez sentido para ti, comenta com a gente, compartilha e mostra quem pode ser beneficiado por assunto. Fiquem ligados que a gente tem na programação conversas com especialistas e muito mais novidades. Até a próxima!